Hoje nós estamos aqui em frente à Igreja Assembleia de Deus Jurupá para contar uma história viva, uma história de oração, de avivamento e transformação. E nós estamos aqui com a irmã Hélia, que é secretária da igreja, e vai nos contar um pouco sobre a história. A Igreja Assembleia de Deus Jurupá, ela tornou-se campo em 4 de janeiro de 1999, tendo como seu primeiro pastor-presidente, pastor Lázaro Rodrigues, que ficou do período de 99 até 2001. 2001 foi substituído pelo pastor Dário Antônio da Silva, que ficou até no ano de 2006. 2006 foi substituído pelo pastor Hélio Xavier de Botelho, que ficou até 2014. Já em 2014, o pastor Paulo Francisco Alves assume Urupá por um período de 1 ano e 1 mês. E no dia 30 de novembro de 2015, o atual pastor Joel Miguel da Silva assume Urupá, dando continuidade às obras. E hoje nós temos a honra de conversar com um dos pioneiros da Igreja Assembleia de Deus de Jurupá, irmão Hermindo. Irmão Hermindo, conta para nós como o senhor chegou aqui, quando tudo começou. Quando eu cheguei aqui, ainda não era campo. Era o pastor Lázaro, saudoso pastor Lázaro, ele era um setor aqui, essa região aqui. Era da BR até aqui, lá dentro aqui. Depois formou campo, né? Aí quando formou campo, aí ele entregou a igreja. Aí entrou aqui o primeiro pastor, depois que era campo, o pastor Dário, foi o primeiro pastor, depois que era campo. Depois foi o pastor Hélio, depois o pastor Paulinho, depois o pastor Paulinho e o pastor Joel Miguel. Tivemos a honra de conversar com um dos pioneiros da Igreja Assembleia de Deus aqui de Jurupá. Os jovens que estão começando agora a batalha, né? Os novos, né? E eu já passei nesse campo, né? Com um trabalho que tem realizado aqui, nas linhas, né? Se vocês também fazerem o mesmo que eu fiz, vocês são bem aventurados. E para contar essa história com ainda mais precisão, hoje nós temos a honra de conversar com um grande homem de Deus, pastor Joel Miguel. Pastor, muito obrigado por ter nos concedido essa entrevista e ter aceito conversar comigo. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Tudo bem? Bom demais. Pastor, desde quando o senhor chegou aqui no campo de Jurupá, quais foram os maiores desafios e vitórias alcançadas até aqui? Irmão Jocinei, o meu maior desafio quando eu cheguei em Jurupá foi de tomar a posse ali no refeitório antigo. A igreja estava em reforma, não tinha condições de congregar na igreja. E aí nós passamos um dia ali e vimos a necessidade de ampliar o espaço aqui, e para isso precisava de comprar um terreno. Isso estava em construção e nós entramos nesse desafio de comprar mais um terreno para a igreja. Então nós construímos esse prédio aqui. Se não fosse esse terreno lateral aqui, não teria condições de nós termos essa construção. E aí nós entramos então no propósito da construção, trabalhando, ainda conhecendo o campo, não conhecia o campo. Foi um grande desafio de colocar na mente dos irmãos sobre essa construção. Tinha alguma construção antiga que tinha que ser destruída, e isso para os irmãos entender era difícil, porque eles não estavam vendo o que seria feito. Então, sendo assim, foi um grande desafio para mim essa obra. Mas Deus nos deu vitória de nós chegarmos a concluir a obra que almejávamos alcançar. Há um testemunho marcante que aconteceu ao longo desse período de construção que o senhor gostaria de compartilhar conosco? Sim, eu tenho testemunho para contar. Quando nós estávamos fazendo esse prédio, já estava mais da metade da batida laje aqui, e precisava de concretar. Já havia comprado os ferros e havia preparado certinho os amarrios, e faltava o concreto. E eu não queria endividar, e o desejo do meu coração era trazer o material usinado. E eu fiz o orçamento, ficava em R$12.500. E fui às 5 horas da manhã para a oração. Falei: Deus, eu preciso, Senhor, de R$12.500 para comprar o resto do concreto para terminar essa laje.
E interessante, quando eu saí da oração, chegando em casa, recebi uma ligação de um presbítero dirigente de uma congregação, o presbítero irmão Deneval, e ele disse assim: tem um irmão que vendeu uma terra aqui, pastor, e perguntou para o senhor se o senhor recebe em gado o dízimo. Eu falei: sim, recebo, filho. E nisso nós vendemos o gado que o irmão dizimou, deu 12.500, certinho. Aí então liguei para Ji-Paraná e veio 3 caminhões lotados de concreto e concretamos ali, concluímos ali a obra. Outro testemunho sobre o desafio que Deus nos deu, um testemunho importante. Eu precisava continuar já nessa cobertura lateral da igreja, eu orando de madrugada e falando com o Senhor baixinho, e orando, falando: Deus, eu preciso de dinheiro para dar continuidade. Meu desejo é concluir essa obra. E assim que eu terminei a oração, o irmão chega com os olhos cheios de lágrimas, assim: pastor, Deus mandou dar 20 mil reais para ajudar nessa obra. Então eu emociono aqui nesse momento, porque a gente vê a mão de Deus operando de uma forma tão especial. Eu não consigo testemunhar uma coisa e não chorar, porque quem vê essa obra hoje, os que vêm de fora, avisa assim: não, Urupá tem muito dinheiro, mas isso é um milagre. Foi um grande milagre que Deus fez para chegar onde está. E toda a honra e toda a glória atribui a Deus. Simplesmente eu sou aqui um instrumento, um vaso, e quero ser usado cada dia na mão do Senhor. Isso é isto. O pastor Joel, que já vai fazer quase 10 anos que está aqui no campo de Urupá, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, pastor. Ao longo dessa caminhada, o senhor já pensou em desistir e ouviu a voz de Deus falando com o senhor e animando novamente? Nunca pensei em desistir. Desde quando eu tive outros desafios, ainda novo, com meus filhos pequenos, fui missionário em Minas Gerais, atendi os trabalhos, sempre Deus me colocou em trabalhos desafiadores. E graças a Deus eu nunca pensei em desistir. Enfrentamos lutas, enfermidades, problemas, mas o Senhor tem nos dado vitória. Então eu tenho aquele versículo, não sai da minha mente, que o Senhor Jesus diz: ser fiel até a morte, dai-te a coroa da vida. Então não adianta a gente fazer uma obra sem estar pensando na vida eterna. Tudo que a gente faz aqui, vem luta, vem provas, mas não desistir. Sempre pensando que um dia estaremos com Cristo para todos sempre. Seremos recompensados pelo trabalho prestado ao Senhor aqui na terra. Então eu não quero ser infiel, eu quero permanecer sendo fiel até a morte. Por mais que venham lutas e problemas, mas eu não quero desistir do propósito de Deus na minha vida. Maravilha, hoje tivemos a honra de conversar com esse grande homem de Deus, pastor Joel Miguel. Pastor, deixa uma palavra para os telespectadores. Eu quero deixar aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim: sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então todo o trabalho que nós estamos fazendo para o Senhor não é vão. Às vezes os homens podem até se esquecer, mas Deus não. Há um memorial diante de Deus. Então eu quero deixar aqui para todos que estão iniciando na obra: vai firme, seja constante, seja o que for que você faz na obra do Senhor, mas não desista daquilo que Deus entregou nas tuas mãos para fazer. Faça com amor, faça com dedicação, que Deus, Ele é o Senhor das recompensas. A palavra do Senhor diz em Malaquias capítulo 3, diz assim, que há um memorial diante de Deus. Então há um memorial diante de Deus, então Deus não esquece daquilo que nós fazemos para Ele. Então eu deixo esse conselho: permaneça firme e não desista do propósito de Deus na sua vida. Muito obrigado, pastor. Por nada, meu filho. Continue te abençoando. Senhor, Deus abençoe. Essa não é apenas uma igreja, é um marco espiritual nessa cidade.